Ruth, capítulo de número 3. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu gosto de eventualmente assistir filmes de guerra. E talvez um dos mais famosos seja o filme intitulado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei quantos dos irmãos já o assistiram. É um filme de guerra que começa com a invasão da Normandia, naquele que foi chamado o Dia D, dia 6 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados americanos desembarcaram na praia de Yohama e enfrentaram a forte resistência das forças alemãs. O filme narra a história do capitão John Miller, liderando um grupo de soldados através do caos e do horror da batalha. Após essa batalha inicial, o capitão John Miller, ele recebe uma missão especial do alto comando do exército dos Estados Unidos. E a missão é a seguinte: trazer de volta um soldado chamado Ryan, que tinha perdido 3 de seus irmãos em diferentes frentes de batalha. A sua mãe estava devastada e o alto comando do exército americano estava com pena dessa mãe, estava com compaixão dessa mãe, e então enviou o esquadrão de Miller para resgatar esse soldado Ryan. A história vai passando e finalmente eles encontram Ryan defendendo uma ponte que é estratégica para o desenrolar da guerra e a vitória do seu país. E então o esquadrão ajuda, o esquadrão do sargento Miller ajuda Ryan a defender o seu posto e a levá-lo de volta para casa em proteção, para que ele possa desfrutar de descanso. Agora, essa jornada do esquadrão de Miller, desse sargento, não é uma jornada fácil. Muitos soldados ficam pelo caminho, inclusive o próprio sargento. Ele dá a sua vida em troca da vida de Ryan. Ele é enviado para prover a esse soldado proteção e segurança. Proteção e segurança. É exatamente isso que o capítulo 3 do livro de Ruth vai falar para nós. Proteção e segurança. Essa é a grande ideia do capítulo 3 do livro de Ruth. O Deus soberano oferece proteção e segurança para todos os que confiam nele. Eu quero ler com você Ruth capítulo 3, verso 1 ao 5, e a outra porção do livro nós iremos ler à medida que a exposição segue. Ouça a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Noemi disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então se chegarás, lhe descobrirá os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disserdes, farei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O pastor Aloíris já orou. Não vamos entrar aqui dando uma informação de contexto. Então vamos ver um pouquinho do contexto histórico. O livro de Ruth acontece, ou os fatos narrados em Ruth se desenrolam no período dos juízes. Juízes então apresentam uma grande instabilidade em Israel. A desobediência do povo leva o povo a padecer diante do Senhor problemas relacionados ao pecado. Lembra? O ciclo em Juízes é assim: Deus deu a terra para o povo. Lembram? O povo saiu do Egito, passou 40 anos peregrinando no deserto por meio da liderança de Moisés. Moisés morre, apresenta-se Josué e Calebe. Eles vão
conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Agora o povo dentro dessa terra, eles, ao invés de desfrutarem da bênção do Senhor, eles acabam entrando em vida de pecado. Quando o povo peca, o que é que Deus faz? Deus manda a sua disciplina. O povo está sofrendo. O que é que o povo faz? Se arrepende, clama. Deus manda o quê? Um libertador, um juiz, que leva de novo o povo a um período de bênção. A bênção estabelecida, o que é que o povo faz? Volta a pecar. O povo peca, o que é que Deus faz? Disciplina o povo. Quando o povo está sofrendo as mais duras disciplinas da parte do Senhor, eles se arrependem, Deus manda um juiz, e assim segue o ciclo. É nesse contexto, no contexto de disciplina, que o livro de Ruth começa, saindo do contexto histórico e agora indo para o literário, certo? Ele mostra no capítulo 1 que o povo estava com fome. Lembra que começa, faltou pão na terra do pão. Belém é a casa do pão e o povo teve fome. Então esse homem chamado Elimeleque, junto à sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion, e vão para uma terra desconhecida, a terra de Moabe. Se você lembra, o nome Moabe é um nome muito importante, porque o nascimento deste povo, a origem desse povo, é uma origem que desagrada a Deus. Moabe é filho de Ló, que morava em Sodoma e Gomorra. Suas filhas foram criadas em Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor foi visitar Ló para salvá-lo e avisá-lo que iria destruir aquela cidade. Ló fugiu com a sua esposa e suas 2 filhas, mas a esposa de Ló, escute agora a história da mulher que se deu mal. Por que ela se deu mal? Não, cantando, gente. Só porque olhou para trás, virou estátua de sal. Virou estátua de sal, e foi só Ló com as suas 2 filhas. As filhas de Ló, por conta da dureza do seu coração, que o Senhor já havia livrado elas de sofrer, mas não creram em Deus, decidiram embriagar o seu pai e conceberem do seu próprio pai. O primeiro filho chama-se Moabe, feito por Caim. Uma mulher esperou, embriagou, a filha embriagou o pai e então concebeu do pai, certo? Então eles vão para essa terra. Chegando lá, uma tragédia acontece nessa terra, na família de Elimeleque. Elimeleque morre. Uma outra tragédia acontece, os seus filhos também morrem, e as 3 mulheres, os seus filhos casam com Noemi, com Ruth e com Orfa. Eles se casam e elas ficam as três órfãos. A providência amarga visita a família de Noemi. Ela sofre com a tragédia e ela volta para Belém. Quando ela volta para Belém, volta amargurada, volta triste. Então Ruth decide trabalhar para alimentar a sua sogra, para cuidar da amargura da sua sogra. Essa história é legal, né? Mostra como uma relação de nora e sogra é desenvolvida de modo saudável. E eu falei que um dos meus objetivos aqui nesse tempo de pregação em Ruth é pregar para que as irmãs aqui da igreja, as noras, sejam tão apaixonadas pelas suas sogras, que mesmo se o seu marido morrer, você vai querer continuar morando com a sua, e morar na casa da sua sogra. Posso ouvir um amém? Amém. Ouvi um amém, um misericórdia. Eu não estou sabendo discernir bem como é que a gente está interpretando esse fato. Mas observem o fato, meus irmãos, de que Ruth vai trabalhar para cuidar da sua sogra. E aí nós já aprendemos que existem 2 verdades no capítulo 2 que avançam para nós. Ruth trabalha duro, ela é responsável, Ruth tem a sua responsabilidade, mas no final, todo o trabalho de Ruth só é possível por causa de uma coisa. Que coisa é essa? A providência do Senhor. Nós vimos que Boaz derramou milho, sem que Ruth saiba, e ela então enche os seus celeiros. E aí ela volta, não é? Para a terra e fala para sua sogra:
Sogrinha, a senhora não sabe onde foi que eu trabalhei, né? Eu vou pregar aqui em forma de contando uma história. E dizer contar fofoca, mas como fofoca é pecado, eu não vou usar essa palavra. Vou dizer aqui um caso, né? Então ela chega, sogra, a senhora não sabe o que aconteceu. O que foi? Eu fui trabalhar na terra de um homem chamado Boaz. Aí a Noemi, foi mesmo, minha filha? Pois tu não sabe da boa. Ele é o nosso parente resgatador. E agora então nós entramos no capítulo 3, saindo do contexto, agora entrando na primeira parte da estrutura, certo? Hoje eu estou pregando e estou ajudando os irmãos a como ouvir sermão. Geralmente eu não digo que eu estou fazendo isso acontece natural, mas agora vocês vão ajudar, porque eu acho que fixa melhor, né? Então, primeira parte, verso 1 ao 5, Noemi dá instruções a Ruth. E aí o texto começa, verso 1, olhe comigo o verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: filha minha, não hei eu de te buscar um lar para que seja feliz? Lembra que Noemi já falou sobre essa ideia de lar e felicidade. Nós já falamos para você que talvez a melhor tradução para essa expressão seria: não hei eu de procurar para ti um local de descanso. Volte comigo para o capítulo 1 do livro de Ruth, especificamente o verso 8, que diz assim: disse-lhe Noemi, ide, quando elas estavam considerando voltar para Belém, voltar cada um à casa de sua mãe. O Senhor use de benevolência convosco, como vocês usaram com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que seja feliz. Uma outra tradução vai dizer: o Senhor vos dê descanso. Na cabeça de Noemi, o descanso estava relacionado à viúva encontrar um marido. E agora ela ainda orou pedindo a isso, mas agora ela é como se fosse uma resposta da sua oração. Não hei eu de procurar atender aquilo que eu orei ao Senhor? Eu vou procurar um lugar para ti, um lar, para que seja feliz e para que tenhas descanso. E aí, meus irmãos, no verso 2 e 3, ela vai apresentar o seu plano. Primeiro ela diz, não é Boaz, aquele que você trabalhou no capítulo 2, no terreno dele, cuja companhia a minha serva tivesse, um dos nossos parentes? Ela disse, é. Então o que é que você vai fazer? Banha-se, tome um banho e unge-te. Bote um vestido. Veja que essas marcações de Noemi, elas indicam Ruth apresentando a sua disponibilidade para Boaz. Vocês lembram quando a esposa do filho de Judá ficou viúva? Ela botou vestes de viuvez. Agora ela banhou-se e botou novas vestes para indicar que ela não estava mais sofrendo como viúva e estava agora disponível para o casamento. Desce a eira, porém não te dê a conhecer o homem até que ele tenha acabado de comer e acabado de beber. Vocês lembram que essa coisa aqui é legal, né? É a noite de limpar a cevada. Como é que se limpa a cevada? Você pega o grão seco. O mais próximo que eu vi foi quando eu morava em Viração, que tinha a colheita do feijão. Eles colhiam feijão, botavam numa lona, deixavam o dia inteiro até que ficasse todo seco. Depois eles pegavam um pedaço de pau e batiam para que pudesse debulhar o feijão, soltar. E aí ficava naquela lona a mistura de feijão com a casca seca que soltou-se. Então o que eles faziam? Eles jogavam para cima, e aí a palha, que é leve, ela voava e só ficava o grão, que é um pouquinho mais pesado. Isso é o que Boaz iria fazer, e ele ia passar o dia fazendo isso. E esse período de colheita era um período de muita festa em Israel. Lembra que eles vinham de um período de muita fome. Essa era a primeira colheita depois da fome que eles passaram. Então haveria celebração, haveria festa em Israel. E Noemi sabia, melhor dizendo, que Boaz ia comer um pedacinho de pão e ia também ficar calibrado. Calibrado é diferente de melado.
Ele estava só calibrado, certo? Se alguém ouvir essa pregação fora do Ceará, não vai fazer a menor ideia do que é que significa, né? Mas Boaz ia ficar calibrado, mas não ia ficar melado. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Calibrado ia ficar alegre, né? Por causa do vinho que ele ia tomar. Aí Noemi explicando para Ruth, ó. Quando ele repousar, fique de olho no lugar que ele vai se deitar. Você chegue até ele e descubra o quê? Os pés. Aí aqui tem muitos comentaristas aqui, eles dizem, o que é que significa descobrir os pés? Alguns dizem que é deixar ele sem roupa, e dar uma conotação mais sexualizada. Mas eu creio que a melhor explicação para a ideia de descobrir os pés é simplesmente a ideia de dar a ele um desconforto. Você lembra que Israel é conhecido por suas temperaturas fortes ao longo do dia, mas suas baixas temperaturas à noite. Então o que Ruth deveria fazer era descobrir os pés para gerar um eventual desconforto em Boaz, para que ele pudesse acordar em determinado horário. E então ele te dirá o que deve fazer. E Ruth respondeu: tudo quanto me disseres eu farei. Então esse é o plano dela. E aí, meus irmãos, o que será que vai acontecer? Eu quero que você se coloque aqui no lugar de Ruth. Ela é mulher há mais de 3.000 anos atrás. Hoje, ainda hoje na nossa época, é completamente contracultural uma mulher ir em direção ao homem para pedi-lo em casamento. Não é verdade? Pedir em namoro, geralmente é os homens que fazem isso. E eu quero que você imagine, os irmãos, a tensão que é quando você vai pedir, né, a moça, a mão da moça, é a tensão. Agora imagine para uma mulher, há 3.000 anos atrás, imagine para uma mulher sendo uma moabita em Israel. Imagine para uma mulher moabita em Israel, sendo nova, pedindo um homem mais velho e solteiro em casamento. Imagine ela fazer isso de noite. Imagine a tensão que Ruth estava vivendo, enquanto ela seguiria as instruções de sua sogra. Mas o verso 6 ao verso 9, a segunda parte da estrutura, mostra Ruth se aproximando de Boaz. O verso 6 diz o seguinte: então ela foi para a eira e fez tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Ou seja, ela não disse para Boaz que estava lá, ela não deixou que Boaz conhecesse, visse ela, percebesse ela. Ela permaneceu ali no lugarzinho dela, só esperando Boaz ficar calibradinho no ponto, para depois ele dormir. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, olha como a estratégia de Noemi é sagaz, porque o que parece a entender aqui é que o ápice do nosso bom estado de espírito se dá quando nós estamos com essas duas experiências atingidas. Eu comi, eu me alegrei e agora eu estou em paz, né? Ela veio, ele estava já de coração tanto alegre, ele veio deitar-se ao pé de um monte de cereais, e então Ruth chegou de mansinho, descobriu o pé e se deitou. Tem duas formas de compreender o se deitou aqui. A palavra se deitou, ela tem dois usos possíveis ao longo do Antigo Testamento. Um é que ela deitou do lado, como geralmente deitam os casais, e a outra é que ela deitou na frente dos pés, como se eles dois estivessem fazendo um T. Não tem como saber o que é. Eu prefiro, pelo contexto, acreditar que ela deitou na frente dos pés de Boaz, certo? Sucedeu que pela meia-noite, no horário em que o frio era mais intenso, né? É muito legal essa palavra meia-noite aqui, se você olhar as outras ocorrências. É na meia-noite que o anjo do Senhor passa. Tem muitos fenômenos marcantes que acontecem no Antigo Testamento, marcados pelo esse horário da meia-noite. E aí o homem se assustou. Diabo, é isso aqui, meu irmão. Que arrumação é essa? Aí ele se sentou, aí ele tinha uma mulher deitada nos seus pés, ele olhou assim: meu irmão, que arrumação é essa? Aí ele disse: quem és tu? Aí ela: oi, sou a Ruth. E aqui, gente, é uma coisa interessante. Eu quero que você compare ela se apresentando para Boaz
aqui no capítulo 3, e ela se apresentando para Boaz no capítulo 2, quando ela chega, ainda triste, conversa. Olha só, volte lá comigo. Ó, cadê? Veio convosco. Então, Boaz, filhas minhas, então tentará. Ó, verso 10, ó, verso 10 do capítulo 2. Olha comigo o verso 10 do capítulo 2, ó. Então ela, inclinando-se o rosto em terra: como é que favoreceste, fazem caso de mim, sendo eu estrangeira? Aí ele vai dizer, né? E aí ela vai se apresentar como uma serva de Boaz. E Boaz então vai saudá-la. Vamos ver a saudação que Boaz dá para ela. Verso 11 do capítulo 10. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixastes a tua mãe e teu pai a terra de onde nasceste, e vieste para o povo que não conhecia dantes. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sobre as asas viesse buscar o quê? Essa palavra refúgio lembra para a gente uma ideia, que é no Senhor que o seu povo encontra proteção e descanso. E ela estava consciente disso. Ela se apresenta como uma serva no primeiro momento, mas agora ela não se apresenta mais como uma serva. Olhe como é que ela diz: eu sou Ruth. Ela já tem um nome agora. Ela diz tua serva. E ela faz aqui diferente do que a sua sogra havia ordenado. A sogra disse: descobre o pé, deixa o homem acordar, e ele te dirá o que irá fazer. Ela não mandou Ruth dizer isso, só que Ruth, ela é consciente do perigo que é ela não deixar claro a sua real intenção. Ruth não está à procura de uma noite de prazer, Ruth não está à procura de uma aventura amorosa, Ruth está à procura de proteção e descanso, que dentro do contexto desse capítulo é representado pelo casamento. E ela diz: estende a tua capa. Lembra o que Boaz disse para ela no capítulo 2? O Senhor cujas asas viesse buscar refúgio. E a Ruth está dizendo agora: estende a tua capa, porque para mim, é como se ela estivesse dizendo, para mim, o refúgio que Deus tem para me dar, Ele vai fazer isso através de você, Boaz, porque tu és o resgatador. Essa ideia de resgatador, irmãos, ela é muito importante para o Antigo Testamento. Por quê? Porque você precisa lembrar que nós estamos em uma sociedade que não tinha previdência social nenhuma. Como era que se dava a previdência? Os pais tinham muitos filhos, os filhos então trabalhavam, e eles podiam cuidar dos seus pais na velhice. Aonde consistia o local de trabalho da maioria do povo em Israel? Aonde? Na terra, no campo. Por isso então que quando o povo conquista a terra, o Senhor divide a terra para cada uma das tribos. Vocês lembram disso? E então a tribo era dona daquele pedaço. A pessoa administrava, e ela podia, ao decorrer da sua administração, não administrar bem, e aí ela vendia o seu pedaço de terra para outros. Mas quando passava-se 50 anos, chegava-se o ano do jubileu, onde toda a terra voltaria para as famílias originais. Quando é que isso não acontecia? Quando a família não tinha filho. Por isso então Deus, Ele em sua graça estabeleceu o que nós chamamos de Goel, que é o resgatador. Então se alguém é casado e morre sem deixar filhos, para que não perca a sua parte da terra, deve-se fazer o quê? Deve o irmão assumir a mulher, casar com a mulher, se o irmão for solteiro, é claro, não é? Pelo menos assim como a lei diz. Eu não sei como é que funcionava todos os casos, certamente pode ter casos de poligamia. E o primeiro filho seria do irmão falecido, porque ele suscitaria a descendência da terra. Vocês entenderam? Então a mulher era casada, o marido morreu, não deixou filho, o irmão casava com a mulher, tinha filho. O primeiro filho era do que morreu, para poder não perder a sua parte da terra. Se não tivesse filho,
a terra era perdida. Por isso, o desespero de Noemi. Por isso que as mulheres no Antigo Testamento clamavam abundantemente: Senhor, dá-me filho, senão eu morro. Lembra de Ana? Ela sabia, se o Senhor não desse filho, ela morreria. Por quê? Porque não haveria quem perpetuasse o nome do seu marido, e portanto a sua terra seria perdida. Por isso então o Senhor, instituiu a figura do resgatador. E aí, quando não tinha-se o irmão, você ia para os primos, para os parentes, que tivesse 3 critérios. Primeiro critério: precisava ser do sangue do marido. Precisava ter o critério do sangue. Segundo critério: precisava ter condições financeiras para poder assumir. E terceiro, ele tinha que querer fazer isso. Não era não era imposto para ele. Ele tinha esses 3 critérios. Então, quais são os 3 critérios? Consanguinidade, condição e desejo, ou querer, ou vontade. Certo? Ruth se coloca aos pés de Boaz e diz: estende a capa sobre tua serva, porque és parente resgatador. Agora nós vamos para a terceira parte da nossa estrutura, que é do verso 10 ao verso 15. Essa parte eu chamei de a resposta de Boaz. Boaz então reconhece a virtude de Ruth, e ele acalma Ruth, dizendo para ela que ele irá protegê-la. Boaz então oferece a sua proteção e vai dizer: bendito seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizestes da tua última benevolência do que a primeira, pois não foste atrás de jovens, quer pobres, quer ricos. Qual é a benevolência de Ruth? A benevolência de Ruth para com a sua sogra. Algumas pessoas acham que essa benevolência é para com Boaz, mas não é. É para com a sogra, de procurar alguém que seja resgatador. Porque se Ruth casa com outro homem, que não um da família, não a descendência de Elimeleque se perderia. E Boaz enxerga a virtude de Ruth. E aqui tem uma lição muito preciosa para nós, porque aqui nós temos um homem de idade avançada, de posses, servo de Deus, íntegro e solteiro, e uma mulher jovem, bonita. E o cabo também, além de ser de posse, de idade, solteiro, também estava calibrado. A jovem bonita, viúva e desimpedida, os dois no escuro, com total liberdade para fazerem o que quiserem, mas ainda assim decidiram manter-se íntegros em seu relacionamento um com o outro. E Boaz decide, nesse ambiente de profunda tentação, por assim dizer, porque Ruth era alguém que inspirava a admiração de Boaz, ele decide elogiá-la por suas virtudes, mais do que pela a sua aparência externa. Ruth estava cheirosa, Ruth estava bem vestida, mas Boaz não elogia o cheiro e a roupa. Boaz elogia a virtude dela interior. O texto segue. Então Boaz, ele apresenta uma dificuldade para Ruth, no versículo 11. Agora pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Você já ouviu essa expressão em algum outro lugar da Bíblia? Mulher virtuosa. Aonde? Provérbios 31. E eu não sei se você está lembrado, mas na nossa Bíblia cristã, o livro de Ruth fica quando? Depois de Juízes e antes de Samuel. Mas na Bíblia hebraica, como os judeus tinham, que é o mesmo em conteúdo, mas em organização diferente, o livro de Ruth fica logo após o livro de Provérbios. É como se o compilador, o organizador do cânon do Antigo Testamento estivesse dizendo o seguinte: está vendo essa mulher virtuosa? Quem a achará? Vire uma página e você irá encontrá-la. Seu nome é Ruth. Ela é uma mulher virtuosa. E aqui se destaca
o caráter de Ruth. Veja, ela era uma moabita, ela era uma estrangeira, ela é uma viúva, mas toda a cidade sabe uma coisa muito clara a respeito dela: ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher íntegra, e as suas virtudes são de todos conhecidas. Boaz, mesmo apaixonado, meus irmãos, ele sabe que existe uma lei que rege o povo de Deus, e ele disse assim: é verdade, eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador que é mais chegado do que eu. Então observe todo o clímax, todo o sentimento, todo o romance, por assim dizer, envolvido nessa cena. Não roubam de Boaz o seu anseio de obedecer à lei de Deus. Mesmo apaixonado, mesmo ardendo em paixão, ele reconhece e se submete à lei do levirato. Ele disse: por mais que eu queira lhe desposar agora, minha filha, eu quereria casar com você agora, mas eu não posso fazer isso, porque tem um resgatador que está na fila, ele é mais chegado do que eu, e nós precisamos lidar com isso. A preocupação de Boaz, ela não é só no seu relacionamento pessoal com Deus, mas ela também está relacionada à moral de Ruth e à forma como Ruth era enxergada na sociedade. Ele resguarda os direitos legais de Ruth. Ruth, por Boaz, não se casaria por debaixo dos panos. Ele instrui Ruth a seguir a lei, guardando o status de mulher virtuosa e uma israelita perante todo aquele povo. E a atitude de Boaz, meus irmãos, também ressalta a providência de Deus. Se Ruth e Boaz se casarem, seria somente porque o Senhor seria o responsável por tal união, porque somente Ele poderia vencer os obstáculos. E Ruth, então Boaz diz no verso 13: fica aqui, minha filha, fica aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, está bem que te resgate. Veja a submissão dele. Eu queria muito casar com você, Ruth, eu estou lhe admirando faz tempo. Tem 40 dias que Boaz e Ruth estão nesse negócio de trocar o WhatsApp. Boaz curte as fotos dela, né? Manda um oi sumida, né? Por que 40 dias? Porque é basicamente o período, 40, 55 ou 60 dias, o período do início da colheita para o final da colheita. Nós estamos no final da colheita, tem 40 dias, mas ainda assim Boaz, ele diz: eu estou submisso a Deus, tem outro, nós vamos ver, a lei manda que vá primeiro nele, eu não quero desobedecer a lei por causa das minhas vontades. No versículo 13, então, ele diz, né? Se lhe apraz se resgatar, então se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu farei. Deita-te até amanhecer. A preocupação de Boaz está relacionada à integridade de Ruth. Ele protege Ruth de um mal físico, porque ele diz assim: saia daqui. Se ela saísse agora, meia-noite, ali 1h da manhã, seria perigoso em Israel uma mulher sozinha andar nesse horário. Mas ele pede para que Ruth saia antes do amanhecer, para que ela não seja vista com Boaz, porque ele quer resguardar. Seria muito difícil explicar. Lembre que os moabitas eram conhecidos por quê? Porque a filha deitou-se com o pai embriagado. Aqui nós temos um contexto muito parecido. E o leitor que está lendo isso aqui, o israelita, diz assim: eita, a moabita vai de novo, o homem está embriagado, ela se aproximou dele, olha só, é isso que os moabitas fazem. Mas Ruth mostra que os fenômenos do passado não são capazes de definir a relação dela com o Senhor. Ruth agora não é mais uma moabita espiritualmente falando, agora ela faz parte de Israel, ela agora é parte do povo de Deus, e ela mostra que é possível deitar-se nesse aspecto com um homem calibrado e ainda assim manter-se a integridade, porque o que rege ela não são as suas paixões carnais, mas sim o relacionamento dela com o Senhor. E Ruth e Boaz também se preocupa, aqui no verso 13, não somente em satisfazer as suas necessidades. Boaz não está assim: rapaz, eu vou conversar com ele, eu vou dar um jeitinho para poder casar contigo. Não,
Ele está preocupado que Ruth consiga o seu resgatador. Observe que Boaz, enquanto busca, enquanto interage com Ruth, ele está mais preocupado no bem-estar da Ruth do que no seu próprio prazer e na sua própria satisfação. Então, ele diz assim: deita aqui, minha filha, deita aqui até amanhã. O que é que Boaz está oferecendo para Ruth? Proteção. E está oferecendo para Ruth descanso. Fique aqui, você vai ficar protegida, eu não vou tocar em você. Fique aqui, porque se você sair, lembra que nós estamos no período dos juízes. Vocês viram o que eles fazem com mulher no versículo 19 de Juízes? Aqui você vai estar protegida. E pode dormir, minha filha. Pode dormir, porque eu velarei o seu sono. Ficou, pois, deitada, o verso 14 vai dizer, Ruth aos pés de Boaz até amanhã. Levantou-se um pouco antes que a claridade permitisse que um se conhecesse ao outro. Porque Boaz disse, para que não se saiba que a mulher veio à ira. Disse mais Boaz a Ruth, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou, encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então ela entrou na cidade. Boaz está tão preocupado em resguardar a integridade de Ruth, que ele não quer que Ruth seja vista pela manhã andando sem nada. Então vamos colocar aqui umas sementes dentro desse negócio, para que todo mundo que veja você andando de manhã, pense o quê? Ela estava trabalhando. Porque ela toda arrumada, cheirosa. Aí ela, rapaz, olha a mulher as belemitas, ei, olha aí a Ruth, tu tá vendo? Mulher, o que será que ela estava fazendo, hein? Faz tempo que ela está se engraçando por Boaz. Será? Mas não, rapaz, olha, Ruth veio trabalhando. E de fato, além disso, ele também ofereceu para ela proteção, alívio, para que ela pudesse também se alimentar. Observe que os 2 problemas da família de Noemi estão relacionados a esse conceito de vazio. Ela está com fome e ela está sem filhos. E aqui parece que começa a reversão das tragédias da vida de Noemi. Agora ela não está mais com fome, agora ela já tem mantimento para a sua vida. E por fim, a última parte da nossa estrutura, verso 16 ao 18, Ruth retorna para sua sogra. Chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como te passaram as coisas, filha minha? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas medidas de cevada, ele mas deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Observe que essa palavra nada, é como Noemi diz assim, eu saí ditosa de Belém, e voltei para Belém sem nada. E agora, Ruth usa essa mesma palavra, o autor usa essa mesma palavra para dizer, ei Noemi, a provisão chegou na tua casa. Você chegou sem nada, mas em Israel não falta pão. Existe um Deus providente que alimenta todos os membros do seu povo. Ei Noemi, descansa. Ei Noemi, se liberta da amargura. E então, o verso 18 para finalizar a parte da estrutura. Então lhe disse Noemi, espera filha minha, até que se saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Meus irmãos, muitas coisas nós temos para aprender desse capítulo, e aqui eu vou começar as minhas aplicações. A primeira aplicação é que esse capítulo, ele é um tributo à integridade. Não existe ocasião sequer que justifique você ceder o desejo do seu coração. Pastor, eu não queria pecar, eu não queria trair o meu marido. Mas é porque, pastor, eu tinha tomado 2 copinhos de cerveja, eu tive a oportunidade, a gente estava sozinho, eu não queria, a culpa não foi minha, a culpa foi da situação que aconteceu. Eu não queria pegar no dinheiro que não era meu, mas a situação era tão propícia. E muitas vezes, meus irmãos, nós justificamos as nossas inclinações carnais
com a oportunidade. Pastor, trai minha mulher porque ela não me dá a atenção que eu queria. Eu traio minha mulher porque eu entreguei a esse impulso carnal, porque eu não me sinto amado, valorizado e respeitado. Minha mulher não me dá o que é devido. Eu tenho que buscar fora. O senhor sabe, quem não encontra em casa tem que buscar fora. Não existe ocasião alguma que dê licenciosidade para o pecado. Por mais que as circunstâncias sejam favoráveis, por mais que o seu corpo esteja tomado de ondas elétricas, queimando de paixão, a integridade, ela nos leva a obedecer à lei do Senhor, mais do que nos entregarmos às nossas paixões. Não justifique, meus irmãos, o seu erro. Não justifique, minha irmã, o seu erro por causa das circunstâncias. Lembre-se que o problema nosso, ele tem uma raiz, e a raiz não é o outro, a raiz é o nosso próprio coração. Segunda coisa que eu aprendo aqui sobre esse texto, eu aprendo que nem todo mundo vai ter a oportunidade de crescer como um israelita. Nós não sabemos o passado de Ruth. Talvez Ruth tivesse se relacionado em Moabe em devassidão. Talvez Ruth tivesse durante o seu tempo em Moabe vivido uma vida promíscua. Ela era uma moabita. Mas quando ela chega em Israel e ela se relaciona com o Senhor, ela redime o passado dela. E agora ela não deve mais ser lida à luz do que ela fez, mas ela deve ser lida agora à luz do seu novo relacionamento com Deus. Eu conheço muitos homens que já perderam a oportunidade de casar com verdadeiras Ruths, porque não tinham a capacidade de lidar com o passado. E também conheço muitas mulheres que tiveram a oportunidade de casar com homens tão bons quanto Boaz, porque não souberam lidar com o passado difícil. Mas, meus irmãos, o que eu quero lhe lembrar nessa noite é que o seu passado não pode definir aquilo que você é no presente. Talvez você tenha ido para Moabe, talvez você tenha, em um certo período da sua vida, se entregado às paixões da sua carne. Mas se você se arrepender dos seus pecados e você crê em Cristo, você ainda pode ser tido como virtuoso, porque a sua virtude não depende de você, mas a sua virtude, ela vem do alto, ela vem de Cristo, meus irmãos. Ela vem de Cristo. Terceira aplicação que eu quero trazer para nós nessa noite: solteirice pode ser uma bênção em certo momento. Nós temos um homem velho, um homem crente, um homem estribado, solteiro. Nós precisamos expandir a nossa compreensão de que a completude da experiência humana se dá na família. E alguns vão até além. Não é só na família, é na família e com filhos. E outros vão até além, família com filhos e muitos. Embora eu reconheça a bênção de muitos filhos, a gente não pode cair no erro de achar que muitos filhos, ou que existe a completude. A completude da vida cristã pode ser vivida sozinho, no seu relacionamento com Cristo. Deus aos 30 anos está solteiro e feliz. Então nós não podemos minimizar a bênção que é uma solteirice vivida para a glória de Deus. Eu estou dizendo isso porque nós temos pessoas da nossa comunidade solteiras, nós temos jovens que vão crescer e podem ser que fiquem solteiros. Não sei por que estão se benzendo, a gente não acredita nessas coisas de se benzer não, viu? E nós temos pais que vão aconselhar os filhos: observe que é possível ser um crente fiel a Deus e viver a solteirice para esperar o momento certo, para a hora de casar, como Boaz. Talvez porque Boaz não casou,
Talvez Boaz não tivesse encontrado, lembra que é o período do juiz, talvez não tivesse mulher virtuosa o bastante, e Boaz não queria casar por casar. Ele esperou o tempo correto. Amém? E eu caminho para o final, meus irmãos, lembrando que Ruth capítulo 3, e aí eu voltando aqui para essa última, na verdade, é que às vezes a gente acha que proteção e descanso estão dentro dessas coisas, né? Alguém vai dizer assim, ó, um casal só é casal quando tem filho. Não, um casal é casal quando se casa. Um ser humano só vive feliz quando tem um companheiro ou uma companheira para compartilhar a vida. Não, a felicidade só tem uma fonte capaz de dar conta de toda a complexidade da vida. Quem é essa fonte? É Jesus. Se a fonte da felicidade, vou dizer de novo, se a fonte da felicidade, ou seja, o lugar de onde ela jorra, é esposa e filhos, a sua felicidade um dia vai acabar, porque seus filhos ou vão sair, ou vão morrer, e a sua esposa também, ou você vai morrer. Agora, se a felicidade genuína do cristão e a completude de um servo de Deus é Jesus, eu pergunto, quando é que seremos separados de Cristo, meus irmãos? Nunca. Por isso o verdadeiro lugar de proteção e descanso para nossas almas está em Cristo. E é exatamente esse o ensino de Ruth capítulo 3. Esse capítulo, agora teologia bíblica, se encaixa na história da redenção, mostrando como Deus em sua providência cuidou, resguardou, preparou o caminho para a linhagem de Davi. E por preparar a linhagem de Davi, ele prepara o nascimento do filho de Davi, de Cristo, que veio para restaurar toda a humanidade, para ser o nosso Goel, o nosso resgatador. Uma moabita está na linhagem do Messias, para mostrar para a gente que Cristo muda todas as histórias. E de fato, meus irmãos, aquilo que Boaz faz com Ruth, ao se dispor ao resgatá-la, é bem semelhante daquilo que Cristo faz com nós. Eu acho que você lembra os 3 critérios para alguém ser um resgatador: consanguinidade, condição e vontade. É exatamente isso que Cristo faz conosco. O primeiro Adão caiu, e um anjo não poderia nos redimir, um anjo não poderia nos salvar, precisava ser do nosso sangue, da nossa carne. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Precisava ter condição. Um único homem, em um período curto de sofrimento, carregaria o pecado de toda a humanidade, porque Ele era Deus, e Ele teve condição de suportar até a última gota do cálice da ira santa de Deus, e tinha que querer, meus irmãos. Como nós vamos ver, eu vou dar o spoiler do próximo episódio, o parente de direito não quis, mas Boaz quis. E na eternidade passada, quando o pai perguntou como iremos fazer para resolver o plano da humanidade, o filho disse: voluntariamente, eu me entrego. O texto vai dizer que, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não porque ele não tinha poder, mas porque ele quis mostrar o aspecto de voluntariedade. Ele queria, meus irmãos, ele queria. Pedro falou: Senhor, não vá, eles vão lhe matar, não seja tão duro consigo mesmo. E Jesus disse: Pedro, eu vim para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, em outras palavras, eu quero resgatar. Mas o que é diferente entre Cristo e Boaz é que Boaz vai redimir uma mulher virtuosa, mas Cristo vai redimir
uma mulher promíscua, uma mulher que o trai todo dia. Ele vai redimir Pedro, por exemplo, que enquanto o Senhor reafirmava o seu amor por Pedro, Pedro negou 3 vezes. Mas esse é o fato, meus irmãos, que leva o amor de Cristo para a maior altura já existida. Ele prova o seu amor por nós quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, não virtuosos, mas maus, ruins, perversos, e Cristo nos amou. E agora, em um novo relacionamento com Ele, Ele oferece 2 das nossas principais necessidades. Cristo nos oferece proteção, e Cristo nos oferece descanso. Essa é uma das razões pelas quais nós não guardamos o sábado, porque o nosso sábado é Cristo. Essa é uma das razões pelas quais nós não dormimos desesperados quanto ao que haveremos de comer hoje ou amanhã, porque quem nos alimenta é o mesmo que alimenta os passarinhos. Nessa noite, meus irmãos, eu queria lhe lembrar que Cristo é o único lugar em que você pode achar proteção e descanso. E antes de passar, você lembra que eu comecei contando a história do soldado Ryan? O filme termina de uma maneira muito significativa. O filme termina agora com Ryan, no final da sua vida, diante do túmulo do sargento que ofereceu a ele proteção e descanso. E ele pergunta: será que eu fiz valer a pena o seu sacrifício? O Senhor me deu proteção e descanso, sargento, mas olha, está ali a minha família, eu os amei. E os seus filhos então abraçam e dizem: esses homens não morreram em vão, valeu a pena eles darem a vida dele, para que você, Ryan, vivesse. Você é um bom homem. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: Cristo lhe deu proteção e descanso, você vai fazer valer a pena? Que Deus lhe abençoe.